Olá, boa tarde, estamos no ar. Muito obrigado pela sua companhia, começando o seu programa. Esse que é o lugar que a gente tem para sempre debater assuntos muito interessantes e sempre com a sua participação. Você sabe que a nossa conversa acontece aqui na televisão, mas acontece aí também na sua casa, através do seu computador, do seu celular, seja qual for a plataforma que você tem para se comunicar com a gente. Aliás, esse é o assunto de hoje. Olha, em restaurantes, no ônibus, no saguão de aeroportos, consultórios médicos e até no trânsito, mas é contra a lei, hein? Para onde se olha, os smartphones estão lá, quase como uma extensão do corpo de quem usa. E na tela, as redes sociais são as páginas preferidas. Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, Orkut, LinkedIn, até quem não é muito adepto à internet já ouviu falar de algumas dessas redes, onde o número de usuários cresce a cada dia. Só no Brasil, são 76 milhões de usuários do Facebook. 76 milhões de usuários no Facebook. E o YouTube já é o segundo maior sistema de busca do planeta. Como exemplo de crescimento, a gente pode comparar o rádio, por exemplo. Olha só, o rádio levou 38 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A TV levou 13, a internet, 4 anos. Os conteúdos crescem, a velocidade da luz e a ideia de quebrar a barreira da informação de fato funciona. Agora, o que começa como uma ferramenta, rompendo as limitações da distância, pode se tornar uma verdadeira prisão para os usuários que colocam as redes sociais acima da própria existência na vida real. É ou não é que você já viu várias pessoas deixando de interagir com as pessoas que estão próximas a ela para interagir simplesmente com aquele aparelhinho, o smartphone? Hoje no seu programa, o assunto é redes sociais. Quais são os benefícios, os riscos de quem se deixa envolver por esse universo virtual de forma tão constante e tão profunda? Eu vou receber aqui a jornalista Carla Ehrenberg, que é especialista no assunto de redes sociais. E a sua participação é muito importante, como eu coloquei. A gente quer saber o seguinte: estamos deixando de viver a vida real por causa das redes sociais? facebook.com/seuprograma, o nosso Twitter é o @seuprograma, você pode inclusive acessar o nosso Instagram por esse mesmo endereço, o @seuprograma, tá bom? Estamos esperando a sua participação para contribuir e muito aqui na nossa conversa de daqui a pouquinho. Deixa eu falar sobre o nosso blog, novotempo.com/seuprograma é o nosso blog. Você entra lá, você confere todos os nossos programas antigos, você tem também fotos dos bastidores do programa, você pode conhecer melhor a equipe que trabalha aí por trás das câmeras e é a forma que você tem de pedir à revista Princípios esse nosso presente para você. É inteiramente grátis, não tem custo nenhum. Entrando lá no nosso blog, você vai ver essa imagem da revista, você clica lá, preenche um cadastro super rápido e a gente envia essa revista com todo o nosso carinho e inteiramente grátis. Vários assuntos sobre relacionamentos pessoais, relacionamentos afetivos, assuntos bíblicos, históricos, muita coisa interessante para você, tá bom? A gente está esperando você lá no blog para você pedir a revista Princípios. Vamos lá para o jornalismo? Vamos saber então as informações hoje aqui que movimentam a nossa tarde. Bianca Oliveira, seja bem-vinda mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. Bianca, você é uma garota das redes sociais também, é ou não é? Eu gosto bastante, viu? Tenho que confessar. Gosto de estar ali no Facebook. Aliás, é uma boa ferramenta para jornalistas, viu? Bem usada, é uma boa ferramenta, sim. É uma ótima forma de achar fontes, né? Exatamente. Olha, já achei bastante coisas por ali, viu, Wagner? A gente tem bastante ajuda ali dos colegas, muitas fontes realmente que dão entrevistas pra gente, é muito legal. E todo esse sistema globalizado, né? Você está em contato com pessoas de vários países e tudo mais, é bem legal. Agora, se mal utilizar dessa ferramenta, você perde um tempo com ela. Que a gente não vê a hora passar, né? É difícil de recuperar esse tempo, viu? Mas estou no Twitter, estou no Facebook, estou no Instagram, gosto bastante. Legal. Bianca, vamos lá para as informações. O José Genuíno, de novo nas manchetes do país, né? Ele renunciou ao mandato hoje.
Exatamente, genuíno que não tem nada de genuíno, né, Wagner? Vamos combinar isso aqui. O deputado federal licenciado José Genuíno apresentou hoje à mesa diretora da Câmara uma carta de renúncia ao mandato. Segundo o presidente da Casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, o documento será lido em plenário ainda nesta tarde. De acordo com Alves, a renúncia será publicada nesta quarta-feira com a convocação do suplente Renato Simões para assumir a vaga em definitivo. Hoje pela manhã, as informações eram de que o PT iria tentar adiar essa decisão de cassação do mandato do José Genuíno, até por uma questão de estratégia e tentar postergar essa discussão, né? Por mais 90 dias, até levando em consideração o pedido dele de aposentadoria por invalidez, ele que diz que tem problemas no coração e tudo mais, toda essa discussão que a gente já acompanhou. Mas, de fato, é uma estratégia usada pelo Partido dos Trabalhadores para que isso venha a ser postergado de fato, né? E foi. O José Genuíno, então, entrou aí com uma renúncia inesperada para fugir dessa cassação. O STF já entrou com um pedido também para colocar atrás das grades o mais rápido possível, mais 3 deputados, isso está em discussão ainda, provavelmente mais alguns dias a gente vai ter aí mais 3 pessoas presas. As 2 mensaleiras, assim, vamos dizer assim, já mudaram de presídio, o STF também já está autorizando alguns réus a saírem da Papuda e se dirigirem para outros presídios e tudo mais. Há uma grande discussão em relação ao mensalão, mas no caso do Genuíno, de fato, a gente pode afirmar que foi uma bela de uma estratégia, Wagner. Muito bem, Bianca. Agora, a gente também tem notícias hoje sobre a educação no Brasil, né? Saiu uma nova avaliação. Surgiu, sim, uma nova avaliação. Nós melhoramos, é verdade, de 2003, se a gente analisar até 2013, nós melhoramos, bons índices. Porém, nós continuamos ainda, infelizmente, entre os piores do mundo em relação à educação, Wagner. Nos últimos 10 anos, como eu disse, melhorou o desempenho dos alunos brasileiros em matemática, mas o país ainda ocupa uma das últimas posições no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Entre os 65 países avaliados em 2012, o Brasil ficou em 58º lugar, 4 posições a mais que em 2009. A lista é encabeçada pela China, seguida por Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Entre os países da América Latina, o desempenho médio dos estudantes brasileiros ficou atrás do Chile, México, Uruguai e Costa Rica, e acima da Argentina, Colômbia e Peru. Apesar da posição, o Brasil foi o país que obteve o maior avanço na performance em matemática, saindo de 356 pontos em 2003 para 391 pontos em 2012. O PISA é realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e aplicado a cada 3 anos para estudantes de 15 anos. São avaliados conhecimentos em matemática, leitura e ciência. Wagner, hoje pela manhã, conversando com uma representante da ONG Todos pela Educação, uma ONG respeitadíssima aqui no Brasil, a Alejandra Velascos, ela afirmou e tentou interpretar aí esses dados do PISA revelados hoje, terça-feira, para os jornalistas e para o mundo, para a gente ter uma noção de como está a educação no sentido global. O Brasil, de fato, melhorou, mas a gente ainda está entre os piores países em relação à educação, uma educação de má qualidade. Ela apontou algumas coisas interessantes e eu queria compartilhar em poucos segundos que a gente está competindo com países também relativamente pequenos. O Brasil é um país relativamente grande com potencialmente maiores problemas, né? Então a gente está competindo aí com países como o Catar, por exemplo, que é um país minúsculo, né? Então é claro que lá os problemas são minimizados e tudo mais. Eu não estou tentando aqui minimizar os nossos problemas em relação à educação, que são enormes e há um longo caminho ainda para a gente percorrer. Mas o que a Velascos apontou, e eu achei também muito interessante, é que sem políticas públicas de longo prazo, nós não vamos alcançar uma educação de boa qualidade. Ou seja, a educação aqui é pensada de 4 em 4 anos, que é a duração de um mandato, não é? Não há uma continuação de projetos. Então eu entro, faço 4 anos, beleza, se o outro candidato
candidato vier, o outro político chegar, quiser mudar, muda. Então, a ONG Todos pela Educação, por exemplo, está com medidas públicas, projetos públicos para ampliar esses anos e a gente colher bons resultados aqui no Brasil. Wagner. Agora, você falou aí do ranking da educação, hoje é o dia do ranking, né? Porque saiu também o ranking da corrupção. Inclusive, tem uma grande relação aí, né? Então, da educação a gente está ruim, mas do da corrupção a gente está bem, viu, Wagner? É uma coisa, assim, interessantíssima. No ano em que a corrupção foi colocada atrás das grades aqui no Brasil, e a gente acompanhou toda essa história do mensalão, o país ficou na posição 72 entre 177 países no índice de percepção da corrupção de 2013. A colocação brasileira representa queda de 3 posições em relação ao mesmo estudo do ano passado, quando o Brasil ocupou a 69ª posição. O estudo é realizado pela Transparência Internacional, que é uma organização da sociedade civil que luta contra a corrupção. De uma escala de 0 a 100, onde 0 é mais corrupto e 100 menos corrupto, o Brasil ficou aí em 42. Ou seja, a gente realmente ainda não está com bons resultados em relação à corrupção. Finlândia, Dinamarca ficaram mais de 80 pontos, ou seja, menos corrupto, mas a gente entra também nessa questão de estar competindo com países pequenos, onde os problemas são minimizados. Também não estou tentando dar uma desculpa, mas o que eu posso trazer aqui só para a gente refletir, Wagner, é que cruzando esses dois rankings, o da educação e o da corrupção, é que quanto menos educação, mais corrupção. Quanto mais corrupção, menos educação. Então, quem sabe o Brasil, os políticos, quem sabe, e a sociedade em geral, possa se engajar mais em refletir sobre a educação para que a gente tenha menos resultados na corrupção, não é? Quem sabe a política discutir menos aí como aniquilar seções de 1963 e pensar em questões mais de educação, algo que vai agregar valores aqui ao nosso país, Wagner. Com certeza. Bianca, muito obrigado. Ótima tarde para você. Nos encontramos hoje às 7 horas da noite. Você vai estar no NT Vale, né? Exatamente. 7 horas da noite a gente está junto para mais uma prestação de serviço para deixar o nosso amigo telespectador muito bem informado, Wagner. Valeu. A gente se encontra ao vivo aqui amanhã às 5 horas. Ok, até lá. Tchau, Bianca. Até lá. Tchau. E olha, inclusive no NT Vale, logo mais à noite, às 7 horas ao vivo com a Bianca, né, as informações sobre o prédio em Guarulhos, São Paulo, que desabou, uma pessoa continua desaparecida, informações atualizadas às 7 horas da noite. Intervalo rápido, hoje é terça-feira, é dia de a gente falar sobre tecnologia com a Samela Carvalho, e hoje continua aquela série sobre mitos e verdades da tecnologia, essa história de a gente tirar o pendrive sem fazer todo o procedimento, corre o risco da gente perder as informações que estão lá dentro mesmo? Mito ou verdade? Daqui a pouquinho a Samela explica pra gente. E vamos falar sobre redes sociais, daqui a pouquinho a jornalista Carla Ehrenberg vai estar com a gente. Não sai daí, intervalo rapidinho, a gente volta já.